meus amigos, tô puto pra caramba com esse resultado desse jogo. É inadmissível tomar gol aos 49 minutos do segundo tempo. Com todo respeito à equipe do Ceará, mas você não se toma gol aos 49 minutos do segundo tempo, nem pro Ceará, nem para nenhum clube que jogar contra o Vasco em São Januário. Eu tô muito puto com esse resultado. A rodada aí foi toda favorável pro Vasco. O Vitória perdeu, o Juventude perdeu, todos os times ali que estavam abaixo do Vasco tropeçou, o Santos empatou, e o Vasco poderia aí ter chegado à 13ª colocação do Campeonato Brasileiro com a simples vitória de qualquer resultado, 1-0, 2-1, 3-2, mas cara, mais uma vez aí, ridículo a atuação do time do Vasco. O técnico Fernando Diniz no segundo tempo botou um monte de atacante, chegou a jogar sem volante e depois botou aí no final, né, o Lucas Oliveira para virar volante junto com o Paulinho. Ressuscitou o Paulinho, né? Ele não vinha utilizando o Paulinho. A gente tá, cara, eu sei que você também tá puto, somos dois aí. A torcida toda do Vasco tá revoltada com as substituições do Diniz e com esse resultado que não veio, né? Agora o Vasco vai ter uma sequência de 5 jogos dificílimos contra clubes que estão lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro. E a gente vai fazer aqui um pós-jogo, vamos falar como é que foi esse jogo e depois a gente também vai estar falando, né, de alguns personagens aí como o técnico do Vasco e também alguns jogadores aí como Matheus Carvalho, né, e Puma Rodrigues, que não jogaram nada, né? Foram ridículos. E já peço aquela força, dá aquele like, se inscreve se você não é inscrito, compartilha o vídeo para chegar a outros vascaínos aí, aumentar o nosso alcance aqui na plataforma, beleza? Dá essa força aí, dá aquele likezão, se inscreve se você não é inscrito. Começando falando aqui do jogo, né? Logo aos 11 minutos ali do primeiro tempo, uma jogada individual do Coutinho, né? Perto da grande área ali do Ceará, na risca ali, né? Mais um pouquinho ali, se fosse dentro da grande área, poderia ter sido um pênalti. O Coutinho fez uma jogada individual, driblou um jogador do Ceará, né? E foi derrubado fora da grande área. E nenhuma cobrança magnífica, né? Espetacular. O Coutinho botou a bola na gaveta, né? Golaço de falta. 1-0 Vasco. Logo após o gol do Vasco, o Ceará foi para cima e o Robert Renan recuou, né? A bola estava na posse do Vasco, recuou para o Léo Jardim tocou na fogueira para o Matheus Carvalho. Para mim aí falha dos dois, né? Falha do Léo Jardim que tocou para o Matheus Carvalho, poderia muito bem ter chutado para frente, que ali estava muito na fogueira, na minha opinião. E o Matheus Carvalho tocou de primeira pro Robert Renan, como se ele tivesse muita qualidade, né, para dar um passe desse, né, na área do Vasco, de primeira, né, acabou ali não saindo com força e caiu no pé do jogador do Ceará, que fez deu um corte ali, né, deu um come ali no próprio Matheus Carvalho, se eu não me engano, e chutou. Léo Jardim fez uma defesaça, só que no rebote, o jogador do Ceará chegou ali, escorou para dentro, esqueci o nome dele, né? E fez ali o gol de empate. Logo depois, o Vasco teve ali uma jogada, né? Onde o Matheus Carvalho tocou ali para o jogador da linha de fundo, né? E esse jogador, se eu não me engano, não sei, acho que foi o Puma, tocou para o Nuno Moreira, que estava na ponta esquerda ali, né? Bem na linha de fundo, coladinho ali. O Nuno fingiu que ia cruzar, cortou, cruzou de direita. E o Coutinho fez uma bela cabeçada, né? Deu uma cabeçada ali de muita qualidade. O goleiro acabou dando uma resvaladinha, né? Essa bola foi na trave. Poderia ter sido ali um golaço do Coutinho, né? E seria o gol do Vasco, né, novamente, ficar na frente do placar. E depois disso, o Ceará
não respeitou o Vasco. O Ceará não queria saber se estava jogando em São Januário, fora de casa, isso, aquilo, outro. O Ceará continuou indo para cima, né? E em uma jogada ali de saída de bola novamente, o Matheus Carvalho de novo acabou ali sendo desarmado pelo jogador do Ceará. E esse jogador tocou pro Pedro Raul, e o Pedro Raul deu uma paulada para dentro do gol, né? O Léo Jardim fez mal defesaça, né? Uma defesa aí muito boa. Só que se essa bola fosse num canto, seria aí difícil o Léo Jardim chegar, porque foi uma paulada. Só que foi no meio do gol ali, o Léo Jardim conseguiu fazer na defesa, tocou ali na bola para a linha de fundo. E depois disso, teve ali uma chance também com ponta do Ceará, um cruzamento, atestado do próprio Pedro Raul. Ceará, dos 20 e poucos minutos ali, até 40 minutos do segundo tempo, foi muito perigoso. Conseguiu ali aproveitar ali, né, depois que empatou, e o Vasco ficou nervoso ali, o time não estava se encontrando. Ceará tomou as ações do jogo, né, teve mais posse, foi mais perigoso que o Vasco. E nessa jogada desse ponto aí, deu um cruzamento aí por Pedro Raul, né? Ele acabou pegando, não teve ali uma altura suficiente, né? Acabou pegando de testa, a bola foi para cima. E no segundo tempo, cara, o Vasco começou em cima, o Vasco veio jogando mais que o Ceará ali nos primeiros minutos do segundo tempo. E num cruzamento do Nuno pro Verratti, o zagueiro do Ceará tirou, essa bola sobrou pro PH, que ajeitou. O Andrés Gomes, que tinha entrado no segundo tempo, deu de voleio, só que a bola subiu muito. O Carlos Andrés Gomes, por sinal, entrou, jogou muito bem. E depois disso, o Vasco da Gama, né, continuou em cima. Teve o lance do PH na linha de fundo, ganhando na velocidade, indo na linha de fundo e tocando para dentro da área, né? Foi ali um cruzamento com muita força, né? Rasteira. O goleiro do Ceará espalmou para frente. O Verratti meio que já pegou girando o corpo e finalizando. E o próprio goleiro do Ceará conseguiu ali fazer uma defesaça queima-roupa. E depois disso, em outro lance aí se eu não me engano, foi de escanteio. A bola, os zagueiros do Ceará tiraram, né? Conseguiram tirar. A bola foi indo para o meio de campo. E o Barros, que estava um pouco distante, né, da bola, em relação ao jogador do Ceará que tinha acabado de entrar, o Rodriguinho. O Rodriguinho não conseguiu ganhar na velocidade, né? O Barros veio tocando na bola, assim, chapando. O Rodriguinho deu ali uma veio de sola, né? Deu uma travada ali, né? Com a trava da chuteira no peito do pé ali do Barros. E o juiz deu o cartão vermelho direto, nem precisou de VAR. Esse lance aí, na minha opinião, foi acertado, porque o jogador Rodriguinho acabou vindo com muito excesso ali de vontade na jogada, né? Na disputa ali, e acabou entrando de sola. E depois disso, né, o Vasco com um a mais que o Ceará, o Vasco já pressionava o Ceará, pelo menos ali no primeiro tempo, no segundo tempo todo, né, perdão. E o Vasco continuou indo para cima, né? Teve ali finalização de fora da área do Ryan, né? O Ryan deu ali uma paulada, uma jogada de escanteio, chutou ali, só que o goleiro conseguiu fazer a defesa, né? E no rebote a defesa do Ceará cortou. E depois de uma outra jogada de linha de fundo, numa sobra, numa jogada de escanteio, numa sobra, se eu não me engano, o Carlos Andrés Gomes conseguiu fazer uma jogada individual de velocidade e tocou para o Cuesta, que estava dentro da área, né? Um belo passe ali do Carlos Andrés Gomes. O Cuesta só fez escorar de chapa para fazer ali o segundo gol do Vasco. E depois disso, o Vasco da Gama ainda teve outra oportunidade
em um chute ali se eu não me engano, do próprio Andrés Gomes para matar o jogo. O Andrés Gomes, o Andrés Gomes, ele numa jogada de contra-ataque, né, recebeu a bola, só que ele foi fominha, tinha um Verratti, e se eu não me engano, o PH, ele poderia ter tocado ali pro Verratti, né, tentado de trivela, ou um cruzamento, só que ele preferiu ali chutar, e bateu cruzado, a bola foi para fora. Ele teve ali várias possibilidades nessa jogada, de cruzar pro Verratti, de tocar pro Verratti ou pro PH, mas ele preferiu bater para tentar fazer ali o golzinho dele, né? E acabou desperdiçando uma ótima oportunidade, né? E essa bola foi para fora. E aí que começa, né, cara? O Deus nos acuda aí, né? Vem as modificações. Nisso o Vasco já estava sem os dois jogadores ali, os volantes, né? Estava sem Barros, estava sem ninguém. Quem estava fazendo ali, primeiro volante, segundo volante, acredite se Deus quiser. Acredite se quiser, né, cara? O Nuno estava fazendo o primeiro volante e o Coutinho fazendo o segundo volante, cara. O que o Diniz arrumou? O Diniz botou David, botou o Andrés Gomes. O Andrés Gomes, até aí tudo bem, né? Botou o David, o Diniz chegou a jogar ali com 4 atacantes ali, contando com o Verratti, com o Ryan, Andrés Gomes e David, cara. 4 atacantes ali. Recuou o Nuno e o Coutinho. Jogou sem volante, cara. Sem volante. Depois ele veio, botou o Cuesta. Não, o Cuesta já tinha feito até o gol, já tinha até entrado. Tirou o Lucas Freitas, botou o Cuesta, né? E tirou o Barros ali, e se eu não me engano botou um atacante no lugar do Barros, e depois ele veio e botou o Lucas Oliveira e o Paulinho ali, né? Botou os volantes. Paulinho jogou como primeiro e o Lucas Oliveira jogou como uma espécie de segundo volante ali. Até aí tudo bem, né? Mas só que ele acabou fazendo essa modificação e acabou recuando o time, né? Que ele tirou ali os jogadores de criação do meio de campo, o Nuno e o Coutinho saiu, né, para a entrada aí do Paulinho e do Lucas Oliveira. E o técnico do Ceará, né, que não é bobo, o Léo Condé, que vem fazendo aí um ótimo trabalho no Ceará. Vem conseguindo aí botar o time do Ceará para jogar direitinho, né. O Ceará, enquanto o Ceará estava organizado, com um bom coletivo ali, né, jogando consciente, jogando nos erros do Vasco. Já o Vasco estava ali desorganizado, né? O Diniz fazendo ali um monte de lambança ali, né? No segundo tempo o time chegou a ficar sem jogadores ali de marcação, né? Sem volante. Aí o que acontece? Léo Condé botou 2 atacantes aí, né? Botou o Pedro Henrique, que fez, por sinal, o gol ali no final, né? E botou mais um atacante. E no finalzinho ali, no lançamento do zagueiro do Ceará, para esse atacante que estava lá na frente, o PH, né, poderia ter cortado ali, ter conseguido fazer ali um corte, né, da bola, do lançamento. O PH acho que foi tentar dominar, se enrolou com a bola e o atacante do Ceará chutou. O Léo Jardim deu rebote, Pedro Henrique estava ali, né, no lance, só veio escorando para dentro do gol, né? Não tinha nenhum jogador de marcação do Vasco ali, nenhum zagueiro para tentar fazer um corte, e o Vasco acabou tomando aí o castigo, né? O Vasco acabou tomando um gol ali no final, aos 49 do segundo tempo, cara. Acredite se quiser. Ridículo. Péssimo resultado aí, né? Mais uma vez, o técnico do Vasco fazendo ali um monte de lambança ali, né? No segundo tempo, nas substituições. Na minha opinião também, esse Matheus Carvalho não deveria nem ter sido escalado. O Matheus Carvalho aí não consegue fazer aí uma função de segundo volante, né? O Barros aí fez a função de primeiro volante. O Matheus Carvalho era para ter feito ali de segundo volante e não conseguiu. Foi desarmado aí, falhou no primeiro gol, né? E poderia ali, num outro lance que ele falhou, que foi desarmado,
ainda ali no primeiro tempo, poderia ter saído ali mais um gol, e acabou que esse Matheus Carvalho aí não jogou nada e foi substituído logo no começo ali do segundo tempo. Eu acho que o Diniz deveria ali, né, ter botado outro jogador, né, porque não tentou o Paulinho, né, ele foi botar o Paulinho no segundo tempo, poderia ter nos treinamentos, né, ter deixado o Paulinho treinar ao lado ali dos titulares, né, para pegar ali mais um pouco de ritmo de jogo, né, e poder ajudar mais, né. Mas acabou aí que ele optou pelo Matheus Carvalho, que não vem jogando nada, cara. Não vem jogando nada, não jogou nada contra o Botafogo. Errou muitos passes naquele jogo contra o Botafogo, e nesse jogo aí contra o Ceará não foi diferente. Foi péssimo, não jogou nada. Já o Puma também, improvisado ali no lado esquerdo, né, no lugar do Piton também, não vem jogando nada, não consegue acertar um cruzamento. E, na minha opinião, aí o Diniz também errou. Além das modificações ali, né, no final do jogo, ter botado o Lucas Oliveira para virar volante, ter botado o Paulinho, né, sem ritmo de jogo nenhum. Mas até dá até para entender, né, o Paulinho ali como um primeiro volante ali, né? Até porque não tinha ninguém para entrar, né? O Jair e o Tietê lesionado. Mas o técnico Diniz aí fazendo muitas besteiras aí, fazendo muita merda. Deixando a desejar aí, né? Mas não consegue botar o time para jogar em São Januário, né? Quando é para propor jogo aí, é um Deus nos acudas. Ele até consegue escalar, né, o time e botar o time para jogar quando é jogos fora, né? Mas em São Januário o aproveitamento aí é péssimo. Em 7 jogos aí só tem apenas uma vitória, né? Um aproveitamento aí ridículo do Fernando Diniz. Se não tentar mudar aí, né, alguma coisa, esse aproveitamento de São Januário aí vai ser, cara, vai ser muito ruim, né? Até o fim do campeonato aí. E eu também já até começo a ver aí com bons olhos, né? Já começar a ver outros nomes aí, né, pro lugar do Diniz como técnico do Vasco, né? Porque, cara, não vai dar. Se ele continuar com esse péssimo aproveitamento aí, não ter aí uma melhora, não ter aí também atitudes, né, um elenco, principalmente em jogos aí em São Januário, a coisa vai ficar feia aí, né? Vai ser complicado, vai ser difícil, né? Difícil, porque esse aproveitamento aí, a gente vai chegar no fim do ano aí e a gente vai lamentar, porque não vai ser fácil escapar, né? Porque o Diniz aí não consegue ganhar um jogo em São Januário, né? É complicado aí. E agora, né, 5 jogos contra times lá de cima do campeonato. Agora a situação vai ficar pior, né? Nada mais, nada menos aí que os 5 times aí que estão na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Tem o Flamengo, tem o Bahia, tem o Cruzeiro. Só jogos dificílimos aí, né? E vamos ver como é que o Diniz vai fazer aí, né, para conseguir somar pontos, né, diante de adversários aí da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E aí é isso, cara. É isso. Não tem nem mais o que falar, né? Resultado aí péssimo. Empate aí frustrante, né, para a torcida do Vasco. Para todos nós aí, né? O Vasco poderia ter chegado aí na 13ª colocação. Mas enfim, né? Aconteceu, não tem como mais voltar, né? E agora com os reforços aí, vamos ver, com a zaga sendo Robert Renan e o Cuesta, vamos ver aí se vai melhorar, né?
pelo menos ali o sistema defensivo. O Hugo Moura tem que voltar ali para volante, junto com o Barros. Veremos aí, né, o que o Diniz vai conseguir fazer aí, né, nesses próximos jogos aí, né, para tentar melhorar o time, o desempenho e os resultados aí tem que vir. Porque se não vir aí, dificilmente a diretoria aí do Vasco vai conseguir segurar a pressão que a torcida vai fazer para demitir o Diniz. E é isso, torcedor. Nosso vídeo chegou ao final aí. Tamo junto. Fiquem com Deus aí. Obrigado por ter assistido até o final aí. Tamo junto. Saudação vascaína.